de Êxodo capítulo 20, nós estudaremos os 10 mandamentos. E já quero iniciar dizendo que eu não vou me atentar a cada mandamento, porque senão nós teríamos uma pregação muito longa, e não é o objetivo de ter uma pregação muito longa. Em outras oportunidades nós fatiaremos cada mandamento e então explicaremos com detalhes a cada instrução que Deus tem dado, que Deus nos deu ali através do seu servo Moisés, para a aplicação do povo de Israel, e o que nós podemos tirar disso para as nossas vidas. Lemos o texto do versículo 1 ao versículo 17. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as abandonará, nem lhes dará culto, porque eu, Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Somente aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, é muito curioso no mundo que nós vivemos, porque um exemplo para sintetizar aqui o que eu quero dizer para os estudantes, aqui fica fácil esse exemplo. Às vezes, nos exames de escola, ou qualquer outro exame de faculdade, ou exames de algum concurso que nós estejamos prestando, os professores, aqueles que formulam as provas, eles fazem várias perguntas. Então vamos supor lá, tem 20 perguntas, 20 questões na folha que nós recebemos, mas eles exigem que os alunos respondam apenas algumas daquelas perguntas. Sempre tem um asterisco lá, dizendo: o aluno pode escolher 15 perguntas dentre as 20 para responder. Cada aluno então poderia escolher dentre as 20 questões, as 15 que ele julgou serem as mais fáceis, e então responder. Dessa forma, o que o professor traz de benefício ao aluno? Ele dá a possibilidade do aluno tornar a prova um pouco mais fácil, porque o aluno olha aquelas 20 perguntas e diz, está lá o asterisco dizendo que ele pode escolher 15 perguntas, então ele descarta quais? As mais difíceis de cumprir. Muitas pessoas tratam os 10 mandamentos da mesma forma, exatamente da mesma forma, como se fosse uma prova de questões, e então eu estou olhando lá e a pessoa vai tirando aquilo que julga ser muito difícil, como se fosse optativo os 10 mandamentos. Então essas pessoas pensam que depois de Deus dar os 10 mandamentos, Deus quis dizer, olha, tais mandamentos estão aí, né? Escolha aqueles que você acha que é melhor para se viver, para praticar. E as pessoas pensam assim porque elas instintivamente, elas imaginam que Deus ele esteja então equilibrando as nossas boas e as nossas más ações. Então, elas entendem que ao olhar para a lei de Deus, na sua composição total, Deus então fará vistas grossas se nós acaso
ou acaso a pessoa que está lendo, deixar de cumprir um ou outro mandamento. E no mundo atual que nós vivemos, as pessoas inclusive usam uma máscara, né? Ou usam subterfúgios para não cumprir algumas coisas. Um exemplo, a pessoa diz assim: mas Deus vai me perdoar por causa do seu amor. O amor de Deus então estaria chancelando as más ações de uma pessoa por justamente ela não cumprir um dos requisitos prestados aqui da lei do Senhor. Se os nossos bons méritos, tudo aquilo que a gente faz de bom, né, superam as nossas más ações, as nossas imperfeições, então nós esperamos que isso seja suficiente para ganhar o favor de Deus. Se Deus olha de fato para cada um de nós, e Deus mostra então um equilíbrio das nossas más ações com as nossas boas ações, e diz: mas ele no total é mais bonzinho do que mal, ele não cumpriu um dos mandamentos, não cumpriu um item da lei, mas ele no total ele é uma boa pessoa. Como se Deus fosse fazer vista grossas, olhando para a nossa maior parte de boas ações que nós fazemos. Então, nós achamos que os nossos bons méritos superam as nossas faltas em não cumprindo a lei do Senhor. Ou talvez, nós achamos que possamos conseguir um passe para o céu, cumprindo boas ações. E a igreja, em sua história, já vendeu essa ideia de que uma boa ação reserva um bom lugar no céu, de que uma boa atitude ela supera uma falta ou um não cumprimento de algum item da palavra de Deus. E por essa mesma razão, meus irmãos, muitos de nós mesmos tentamos obter então mérito religioso por meio de atividades religiosas, o que é um outro problema muito gravíssimo. Então, por nós olharmos para a lei do Senhor, para a palavra do Senhor, e acharmos que muitas coisas que estão ali são quase que impossíveis de ser cumpridas, então nós justificamos o não cumprimento da lei do Senhor, da não observância da lei, com as nossas boas ações. Você de certo já ouviu esse detalhe, já ouviu essa frase, né? A pessoa ela é um adúltero, ou ela é alguma coisa desse tipo, que infringe a lei. Aí alguém diz assim: mas ela é uma boa pessoa, ela é um viciado, ela é uma pessoa que tem algum delito, mas aí alguém vem e diz: ela é uma boa pessoa. Vejam só, eu entendo a frase, mas o que eu quero dizer é que quando você ouve esse tipo de frase, a pessoa que está dizendo isso, ela está tentando equilibrar as boas ações com a não observância e cumprimento da palavra de Deus. Simples assim. Então era um outro exemplo aqui mais claro, era como se você infringisse uma regra de trânsito, e aí não sei como chama aqui, mas o policial de trânsito parasse você e falasse: ô fulano, você não viu não? Aqui é 80, você está 100. Aí a pessoa virasse para o policial de trânsito e falasse assim: ô policial, eu não vi, me perdoe, eu vi, mas eu acabei acelerando aqui, mas eu sou uma boa pessoa, eu sou um cara legal, um cara bacana. Aí o guarda de trânsito falava assim: legal, é verdade, você é uma boa pessoa, não vou te multar não. Não existe isso. Se infringir uma lei, o que vai acontecer? A própria lei vai punir. Não é o guarda que está punindo a pessoa pela alta velocidade, mas é a lei estabelecida que está punindo aquela pessoa. Da mesma forma, a lei do Senhor, a lei veio para desmascarar as nossas faltas, os nossos pecados. Nós falaremos disso daqui a pouco. Então, esse equilíbrio ele é perigoso quando é feito dessa forma. E essas pessoas que olham a lei do Senhor tentando equilibrar as boas ações com o não cumprimento, geralmente elas fazem o quê? Elas incluem algumas coisas para suprir esta falta. A pessoa então ela não quer cumprir a lei, ela acha que algumas coisas que estão nas escrituras não fazem jus à nossa era, à nossa geração, elas estão ultrapassadas, elas foram escritas por Paulo e não por Jesus. Então o não cumprimento disso é justificado com o quê? Com ir à igreja. Somente ir à igreja, a pessoa acha que ela está agradando a Deus. Eu vou para a igreja, eu sou um devoto, eu sou assíduo na igreja, estou lá, dou meu dízimo, dou minha oferta, faço uma ação social,
Está tendo mutirão na igreja, eu estou lá, eu limpo a igreja, eu pinto, eu faço qualquer coisa lá, achando que essa ação de estar na igreja ou fazer alguma coisa faz dela alguém inocente em relação à infração da palavra, contra a palavra de Deus. E então elas fazem isso, justificam com a ida à igreja, com orações. Não, mas eu sou uma pessoa de oração, eu oro a Deus. Irmãos, se a gente sair nas ruas aí, as pessoas vão dizer isso, que elas oram. Eu já vi uma pessoa alcoolizada, totalmente assim alcoolizada, nem sabendo onde que estava, nem sabendo o próprio caminho de casa, orando. Assim, Senhor, me liberta disso e tal, orando. Então, orar não significa que a pessoa esteja isenta da sua falta para com Deus. O jejum é outra coisa que usa, né? Ou fazer caridades, dar dinheiro aos pobres, prestar auxílio social. Então esses mecanismos não justificam ninguém diante da falta contra a palavra de Deus. E essas pessoas, de forma esperançosa, elas acham que esses atos fazem um equilíbrio na balança em relação às suas faltas na desobediência dos mandamentos de Deus. Isso é um problema que nós temos. Então, uma leitura honesta, de fato, dos 10 mandamentos, mostra que não foi assim que Deus deu os 10 mandamentos. Não foi para que alguém olhasse, examinasse e dissesse: são 10, mas esse aqui eu não vou cumprir porque é muito difícil, eu vou cumprir só 7. E Deus vai se agradar de eu cumprir os 7. Não foi assim que Deus deu. As pessoas devem, ao olhar para os 10 mandamentos, obedecer e manter exatamente todos os mandamentos sobre os comandos determinados por Deus o tempo todo. E se houver uma simples dificuldade de conseguir manter estes comandos, né, como muitos tentam justificar, é algo que precisa ser revisto. E olha que interessante, um conhecido ateu, aí quem estuda sobre o ateísmo, conhece o senhor Christopher Hitchens. Olha o que ele escreve sobre os 10 mandamentos, porque na visão dessas pessoas, a simples dificuldade de conseguir cumprir os mandamentos do Senhor faz com que muitos se rebelem contra os próprios mandamentos. Olha que interessante a ideia desse autor. E olha o que ele diz, palavras desse ateu Christopher Hitchens. Ele diz assim: então vêm os 4 famosos não deves, que proíbem categoricamente matar, adulterar, roubar e dar falso testemunho. Finalmente, há uma proibição de cobiça, proibindo o desejo dos teus vizinhos, de ter dos seus vizinhos os bens e os imóveis. Em vez da condenação de más ações, há uma condenação estranhamente formulada de pensamentos impuros. Exige o impossível, ele dizendo, tá? Exige o impossível. Alguém pode ser impedido à força de ações perversas, mas proibir as pessoas de contemplá-las é demais. Se Deus, e ele escreve Deus minúsculo, tá? Se Deus realmente quisesse que as pessoas fossem livres de tais pensamentos, ele deveria ter tido mais cuidado para inventar uma espécie diferente. Esse é um trecho do livro do Christopher Hitchens, Deus não é grande, como a religião estraga tudo. Então, veja só a ideia desse autor. Ele entende que o simples fato de ser impossível de cumprir, da dificuldade de cumprir uma lei, torna essa lei impossível. E se essa lei é impossível de ser cumprida, logo quem errou foi Deus. E o exemplo que ele dá é aqui: ok, não cobiçar as coisas do seu vizinho, não matar, não roubar, não adulterar, isso qualquer pessoa consegue cumprir. Mas quem consegue controlar alguém que está pensando em matar outro? Quem entra na mente do outro e diz assim, olha, ou a pessoa diz assim, eu não vou pensar hoje nisso. Ele dizendo aqui, né? Ele diz, é impossível que alguém não formule no seu pensamento coisas más. É impossível que alguém no seu pensamento não cobice a mulher do próximo. É impossível que no pensamento alguém não deseje matar outro. É impossível que no seu pensamento uma pessoa não consiga cobiçar a coisa do outro. E aí ele diz, se Deus quisesse que isso fosse cumprido, logo ele deveria fazer uma outra espécie de pessoa, e não nós.
Claro que isso aqui é uma grande de uma tolice, porque a própria palavra de Deus nos ensina que ao nascer de novo, nós nascemos e temos a nossa mente renovada. Então a nossa mente de mente perversa e má passa a ser uma mente fértil para as coisas boas. Logo, mesmo quando sobrevier aquilo que o Castelo Forte diz lá, quando o hino Castelo Forte, quando Satanás lançar em nossas mentes pensamentos ruins, por causa do Espírito Santo que há em nós, então nós fazemos o quê? Repreendemos tal pensamento. Nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos livre de tais pensamentos, e nós então combatemos tal pensamento. Meus irmãos, voltando para o texto, essa perícope, este trecho que nós lemos do Êxodo, do capítulo 20, versículos 1 a 17, ela então faz parte de um início da chamada, ou do chamado momento do Sinai, ou perícope do Sinai, ou sermão do Sinai. E este período do chamado do Sinai, ele começa justamente no capítulo anterior, no capítulo 19, e ele se estende até o livro de Números, capítulo 10. São acontecimentos que envolvem o Monte Sinai, tá? E é por isso é chamado de o sermão ou os ensinamentos do Sinai. Esse bloco literário que nós lemos, ele é o centro do Pentateuco. Então, se você estudar o Pentateuco, nós já estudamos aqui em algum momento, o centro do Pentateuco, ou seja, o que move, o que chama a atenção, né, a ponto de ser o elo central, são esse momento do Sinai, esse momento em que Moisés está recebendo, está subindo ao monte, está recebendo a lei e está aplicando ao povo. E então, tendo essa centralidade nos 10 mandamentos dados pelo Senhor. Este momento, então, relata os acontecimentos do povo de Israel acampado no pé do monte do Sinai, quando eles ouviram a voz de Deus com trovões e relâmpagos. Lembra? E o Senhor vai falando com eles com trovões e eles ficam assustados, dizendo: Moisés, fale você conosco e o Senhor fale contigo, senão nós vamos morrer diante da voz de Deus. Tudo isso acontece no Sinai. E então este bloco de texto, essa parte do texto que nós lemos, ela é extensa, tá? Não é podemos dizer assim, ela não está na centralidade do Pentateuco por acaso. Não foi algo assim aleatório. Foi algo calculado por Deus. Foi algo programado por Deus para que fosse exatamente onde ela está. E então, nós vemos que ela tem uma finalidade, e a existência desse bloco literário, aonde ele está, é para mostrar a própria finalidade da libertação do povo de Deus do Egito. Depois deles haverem saído do Egito, eles agora servem a Deus neste monte, o Monte Sinai. E olha que interessante, né? Moisés está acampando o povo aonde? No Monte Sinai. No capítulo 3, versículo 12, que nós lemos na liturgia, quando Moisés se apresenta a Deus, e Deus se revela a ele, dizendo, e Moisés diz: Senhor, mas que sinal, né? O que eu vou dizer? O Senhor: olha, eu vou te dar um sinal. Quando você for e voltar com o meu povo, vocês me servirão aqui no monte. E agora, no versículo do capítulo 29, se cumpre aquilo que o próprio Deus falou para Moisés lá atrás, tempos atrás, no capítulo 3. O povo está acampado onde Deus disse que o povo estaria para receber a sua lei. Deus poderia dar a lei do Senhor a Moisés em outros locais, mais à frente, ou mesmo dentro da própria Canaã, mas Deus escolheu aquele momento em que o povo está saindo do Egito, e eles já têm algumas histórias para contar, eles já presenciaram milagres do Senhor, e viram o próprio mar se abrir, e os egípcios serem engolidos pelo Senhor, e agora eles estão recebendo a lei do Senhor por um propósito estabelecido pelo próprio Deus. Então agora nós vemos neste trecho que Deus então chama Moisés para que ele suba ao monte e o próprio Deus revele a ele aquilo que ele quer revelar. Então nós temos neste capítulo 20 um ensinamento do Senhor a este povo com um propósito pré-definido, e isso precisa ser no Sinai. O Sinai tem uma representação muito grande para as 3 grandes religiões do mundo que nós vivemos: para os judeus, para os islâmicos e para os cristãos. Então, o Monte Sinai ela tem importância para essas 3 grandes religiões ainda nos dias de hoje. Quando nós olhamos para o texto, então, irmãos,
De novo, vale lembrar, eu não vou fazer exposição de cada mandamento, porque demandaria um tempo muito grande, mas eu quero passar para os irmãos rapidamente o que Deus estabeleceu em cada mandamento e o principal, o porquê Deus estabelece a lei para que Moisés coloque ao povo. Então nós vemos que Deus dá instruções ao povo. Os 10 mandamentos também são chamados de as 10 palavras do Senhor. Os judeus conhecem como o decálogo, mas geralmente se fala as 10 palavras que o Senhor deu ao povo. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que Deus, ele se identifica como aquele que os libertou do Egito. Se você vê no primeiro versículo do capítulo 20, o Senhor inicia o texto como aquele que libertou o povo do Egito, justamente para o quê? Estabelecer diante do povo uma base de autoridade moral para os mandamentos. Olha que interessante, como Deus é extraordinário. Deus poderia iniciar os 10 mandamentos dizendo: não faça aquilo, não faça aquilo. Primeiro Deus inicia dizendo: eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Deus está estabelecendo logo no começo do decálogo o quê? Quem é que está escrevendo? Ou seja, Deus está dizendo, Deus está colocando uma autoridade moral sobre o que vai ser escrito. Imaginem vocês, se eu chego aqui um belo dia, chego aqui com algumas folhas e digo: a partir de hoje é regra isso aqui, assim. Vai valer alguma coisa? Vocês vão rir da minha cara, né? Fala assim: não, você não tem nada para fazer, não, você tomou alguma coisa, você está bem de saúde, a minha assinatura não vale nada daquilo, por mais íntegro que eu seja, mas eu não tenho as credenciais e autoridade suficiente para estabelecer normas e padrões morais para qualquer grupo de pessoas. O máximo que eu posso fazer é tentar a sorte, mas não vai dar certo. Não existe um padrão moral. Deus começa dizendo: eu sou o Deus que tirou vocês da casa do Egito, da terra do Egito, da casa de servidão. Então Deus vai dizendo: a assinatura disso aqui é minha, e Ele tem autoridade. Qual autoridade que Ele tem? Para abrir o mar e fazer com que o mar se feche em cima dos inimigos, para enviar uma coluna de fogo para iluminar o caminho do seu povo, para colocar densas trevas no caminho do inimigo, para que o inimigo não consiga ver nada, para lançar não uma, não duas, não três, não quatro, não cinco, mas 10 pragas na terra do Egito, para que eles saibam que Deus é dominador sobre os céus, sobre a criação, sobre as águas e sobre a própria vida. É isso que Deus faz em cada praga. Então o povo sabia que quando Deus diz: eu sou o Senhor que tirei da terra do Egito, o povo está lembrando de todos esses milagres presenciados em terras egípcias e no caminho do deserto. E aí, então, o Senhor estabelece isso, o padrão moral. E aí, a partir do versículo 3 até o versículo 11, nós temos então o primeiro bloco de mandamentos. São os 4 primeiros mandamentos. Esses 4 primeiros mandamentos, eles estabelecem um relacionamento vertical, de cima para baixo. É Deus se relacionando com o homem. E como deve ser esse relacionamento vertical de Deus com o homem? Existem algumas coisas que o homem deve cumprir. Quais são elas? Adoração exclusiva a Deus. Resumimos esses 4 mandamentos nisso. Adoração exclusiva a Deus. O primeiro e o segundo mandamento são claros nisso. Não terás outros deuses diante de mim, e não fará nenhuma imagem de qualquer coisa que aparenta ser tanto no céu quanto na terra. E ele diz: porque eu sou Deus zeloso. Deus não compartilha a sua glória com o outro. Deus é um Deus, a Bíblia diz que Deus é ciumento. E o ciúme de Deus, claro, não é o nosso ciúme. Mas Deus, Ele quer adoração exclusiva a Ele. Não dá para a gente adorar a Deus e adorar a outros deuses. Então os primeiros mandamentos, eles estabelecem isso, adoração exclusiva a Deus. Dentro do primeiro bloco dos primeiros mandamentos, nós vemos ainda nesses versículos 1 e 2, quando Deus pede adoração exclusiva. E o interessante é que o povo de Israel, costumeiramente, ele convive com uma
nações idólatras. E durante a caminhada do povo de Israel, Israel torna-se um povo que adora, não que adora, mas que cultua outros tipos de deuses. Tá? Nem sempre, quando você lê as escrituras, que alguém está com um outro tipo de Deus, é uma adoração. Mas, por exemplo, a Raquel, nós lemos aqui, né? Raquel, quando fugiu com o seu marido Labão, ela escondeu um dos deuses, um dos ídolos do lar. Isso tem a ver com possessão, tem a ver com propriedades, tem a ver com riquezas, não propriamente culto. Mas o povo de Israel não observou esse mandamento durante a sua caminhada, e por isso Deus levou eles ao exílio babilônico e sírio. Durante todos os reinados de Davi, Salomão, Roboão e os demais reis, esse povo tornou-se um povo idólatra. Com Salomão e os seus casamentos políticos, essas mulheres trouxeram ao acampamento dos judeus deuses de Moabe, deuses dos amorreus, dos filisteus, do Egito, da Etiópia e de tudo que é lugar que tinha no mundo antigo. E isso foi mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor então levou cativo este povo. Mas ainda o primeiro bloco de mandamentos pede uma observância também interessante, que está no versículo 3 e 4, que é a observância do sábado e a santificação para são o terceiro e quarto mandamento, né? Vai até o versículo 11, para que se observasse o sábado como o dia do descanso, e esse dia deveria ser o quê? Santificado. E o interessante deste mandamento, meus irmãos, é que o Senhor, Ele não só pede para que esse dia fosse separado, para que esse dia fosse santificado, mas o Senhor diz o porquê que esse dia deve ser santificado. E o porquê que esse dia deve ser santificado? Porque 6 dias o Senhor fez a criação, e no 7º o Senhor trabalhou. Não, o Senhor descansou. Então o Senhor está dizendo: trabalhem 6 dias, 6 dias é suficiente, e no 7º descanse. E esse descanso tem a ver com questão cultural, porque esse guardar o sábado está dentro do primeiro bloco de mandamentos, adoração a Deus. Então o 7º dia nosso deve ser um dia para o Senhor, deve ser um dia onde nós reunimos a nossa família, cantamos ao Senhor, lemos as Escrituras, assistimos um belo filme que retrata a criação de Deus, os seus feitos grandes, fazemos algo que glorifique a Deus. Deus está dizendo: guardem-nos, não manchem o sábado. Irmãos, isso foi tão grave aos olhos de Deus, o não cumprimento desse mandamento. De novo eu volto lá para o começo. Isso não era optativo, não era assim: Senhor, essa semana eu vou trabalhar 7, mas na outra eu folgo 2. Senhor, esse mês está muito difícil para mim, eu vou ter que fazer umas horas extras ali, então não vai dar para mim guardar não, então, mas no mês que vem eu compenso. Não tem isso com Deus. Deus não está dando opção, é para se cumprir. E o não cumprimento disso, meus irmãos, você pode ler isso em Isaías, levou o povo de Deus a se tornar cativos 70 anos, e Deus diz: porque vocês não guardam, porque vocês violaram o meu sábado. Deus chama de o meu sábado, 70 anos vocês ficarão cativos. E esses 70 anos era para cumprir cada violação da lei de Deus durante o tempo que o povo não guardou. E Deus diz: depois que cumprirem isso, vocês ainda serão cativos por outro povo, que era o Medo-Persa. Então, Deus, Ele leva a sério a sua lei. Deus, Ele não faz concessão, não abre mão, melhor dizendo, de nenhuma das suas leis. Então é para se cumprir. E este primeiro bloco, do primeiro mandamento ao 4º, tem a ver com o relacionamento com Deus, como nós nos relacionamos com Ele. Se nós entendemos que Deus é o único Deus que deve ser adorado, então eu não coloco nenhum tipo de Deus do meu lado, do meu trabalho, como nós já estamos aqui, pessoas, negócios e outras coisas mais, porque eu entendo que só Deus deve ser adorado. Se eu realmente entendo que Deus, somente Ele deve ser adorado, então eu zelo pelo nome de Deus, que é um dos requisitos aqui, né? Não tomar o nome de Deus em vão. E essa geração, meus irmãos, que nós vivemos, é uma geração que ela caçoa do nome de Deus, ela ridiculariza o nome de Deus, uma geração que toma o nome de Deus em vão por qualquer coisa, e nós não podemos
cair nesse engodo e nessa falha, nessa falta. Então os primeiros 4 mandamentos: adorar a Deus, não criar nenhuma imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, e não e guardar o sábado do Senhor, deve ser feita porque nós nos relacionamos com Deus através desses 4 mandamentos. É ciente de que para nós, os cristãos, o nosso sábado é o domingo, e todas as evidências dessa mudança de sábado para domingo estão no Novo Testamento. Foi no domingo que Jesus ressuscitou, foi no domingo em que os apóstolos reuniram a igreja para cultuar ao Senhor. Então nós temos evidências de que o sábado foi mudado para o domingo. Então o domingo, ele é o primeiro dia da semana, é o nosso sábado, é o nosso dia do Senhor, é o dia em que nós separamos para louvar ao Senhor. Nesse dia nós deveríamos então observá-lo e guardá-lo para Deus, o nosso Senhor. E aí nós vemos dos versículos 12 a 17, irmãos, o restante dos mandamentos, os últimos 6 mandamentos, que eles, se os primeiros 4 eles são relacionamento vertical, Deus e o homem, do 6 ao 12, ao 10, perdão, eles falam de um relacionamento horizontal, de pessoas para pessoas. Então nós vemos que esses últimos 6 mandamentos, eles apontam para o relacionamento entre os seres humanos. Por exemplo, o mandamento 5, honrar o pai e a mãe. E notem que este mandamento ele vem com promessa de vida, para que vivas muito tempo. E a nossa confissão de fé de Westminster, ela ampliou o cumprimento deste mandamento aqui, ou seja, numa interpretação, não é que ela ampliou, numa interpretação correta deste mandamento. Entende-se que honrar pai e mãe é honrar também o avô e a avó, e é honrar todas as autoridades constituídas sobre nós, de líder eclesiástico a qualquer outro que esteja acima de nós. É honrar. E por que nós honramos as autoridades? Porque nós queremos viver muito nessa terra, queremos ter uma vida boa nessa terra. Então honrar o pai e a mãe é uma obrigação, no sentido de cumprimento da lei, tá? Mas isso deve ser feito como? Por amor. Quando Jesus resume a lei em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, quando nós vamos para cá, para o mandamento 5, honrar pai e mãe, é porque a gente honra por amor ao pai e à mãe, por gratidão ao que eles fizeram a nós, por gratidão ao que nossos avós nos fizeram, por amor ao que eles fizeram por nós, por essas autoridades que estão acima de nós. O mandamento 6 a 8, ele traz a proibição de homicídio, adultério e roubo. E aqui não pensem que é só o homicídio, adultério e roubo, é somente o ato consumado. Então eu só me torno um homicida quando eu pego uma arma branca ou uma arma de fogo e vou lá e mato alguém? Não. Se desejou no coração matar alguém, isso configura-se um homicídio diante de Deus. Se no coração houve a cobiça por uma pessoa alheia, fora do seu relacionamento, configura-se em adultério. Se no pensamento, no coração, eu desejo tomar posse indevidamente de algo que não é meu, configura-se em roubo. Então não é só o ato consumado. Eu gosto muito de ilustrar isso com aquela passagem que Jesus diz sobre aqueles 2 filhos, que o pai diz: filho, vai fazer isso para mim? O filho diz: vou, pai. Mas chegou no meio do caminho e falou assim: vou não, é muito trabalho, vou não. O outro disse: não vou, pai. Mas chegou no meio do caminho e falou: mas meu pai é tão bom para mim, eu vou fazer. E Jesus pergunta: quem foi que fez a vontade do pai? Os discípulos respondem: aquele que disse que não ia, mas foi. Porque a intenção do coração do primeiro era desde o início não fazer. Ele disse com a boca: vou fazer, mas o coração dele já estava dizendo: não vou fazer. Enquanto o segundo, por algum motivo, disse não, mas o coração dele era um coração temente, era um coração que honrava o seu pai e disse: lembrou do que seu pai fez por ele, meu pai me ama, eu vou fazer. Então os mandamentos 6 a 8, eles proíbem, o homicídio, adultério e roubo, ainda que eles sejam formulados no nosso pensamento, no nosso coração. O mandamento 9 e 10, meus irmãos, eles proíbem o falso testemunho e a cobiça. Isso é muito interessante, muito grave, inclusive, esta falta com esse mandamento. A cobiça, por exemplo, parece que a cobiça não é um mandamento estipulado por Deus.
Hoje é normal o crente cobiçar aquilo que não é dele. Desde um homem, uma mulher que não pertence a ele, quanto a uns bens. Sabe aquela cena aqui de internet que um desses aventureiros aí, que se dizem pastores, chega no carro de um empresário, uma Hilux de último lançamento, e ele coloca a mão em cima e diz assim: Senhor, eu tomo posse dessa bênção em nome de Jesus. Ou seja, o carro não é dele, o carro é de uma outra pessoa, tem um dono, mas ele está tomando posse. Ou como esses coachings que fazem as suas palestras aí, caríssimas por sinal, chegam lá no terreno que não é dele e dizem: eu estou tomando posse aqui, isso aqui é meu, eu vou conquistar isso aqui. E eles ficam lá, né, rodando várias vezes e dizendo, repetindo seus mantras, que isso é meu, sendo que tem um dono. Enquanto não comprar aquilo e o outro não quiser vender, cai-se naquilo que tirou a paz de Acabe. Lembra da vinha? Né? Tirou a paz de Acabe. Acabe queria porque queria a vinha, mas o proprietário Nabal não era. O proprietário da vinha, Nabal, né, disse que não ia vender. Não vai vender, não quero vender, a vinha é minha. Mas ele infernizou tanto, ele ficou tanto que fez com que Jezabel, que já tinha no coração uma indisposição, fizesse o quê? Mandasse matar Nabote. Obrigado. Nabote, mandou matar Nabote, Nabal é outro. Mandou matar Nabote. Queria porque queria aquela vinha. O coração era já um coração de um assassino, o coração de Acabe e o coração de Jezabel, porque cobiçou o que não era. Então, a cobiça é algo grave, é um pecado, meus irmãos. E não é aquela prova que você fala assim: tem 10, eu vou fazer só as 9 mais fáceis. A cobiça é muito difícil, eu vou deixar de lado. Não é optativo. Cobiçar aquilo que não é nosso é pecado. Dar falso testemunho, parece que esse mandamento é optativo, diante do que nós temos nos dias de hoje. Dar falso testemunho é pecado gravíssimo diante do Senhor, é infringir uma lei do Senhor. Meus irmãos, pensem nisso quando vocês lerem os 10 mandamentos. Não está aqui diante de nós algo que não pode ser cumprido, algo que não seja fácil para nós. E com isso nós então podemos fazer algumas aplicações para a nossa vida. O propósito de Deus estabelecer os 10 mandamentos, meus irmãos, o propósito de Deus dar ao povo os 10 mandamentos era de estabelecer uma relação correta entre Deus e os homens, e entre os próprios homens. Deus então, quando dá os 10 mandamentos, Deus não dá simplesmente por querer ser um Deus legalista, ou um Deus tirano. Não, isso não é Deus. Deus, ele estabelece relacionamentos, tanto com ele, como com o homem, com os homens com os homens. Deus sabe que o coração do homem é perverso. Deus sabe que o homem, já no passado, já tinha feito isso, não conseguiu viver em sociedade, não conseguiu se relacionar nem com Deus no Jardim do Éden. Então Deus faz o quê? Estipula algumas regras para conviver. Vocês querem viver bem comigo? Aqui. É só cumprir 5. E de 10, só precisa cumprir 4. Vocês querem viver bem entre vocês? Assim, aqui. Cumpram as 6 regras básicas para qualquer pessoa viver bem entre elas. Por que as pessoas não se dão bem nos dias de hoje? Porque elas infringem essas regras. Elas são cobiçosas, elas são homicidas, elas são adúlteras, elas são ladras, elas são pessoas que cobiçam aquilo e dão falso testemunho, não honram o seu pai e a sua mãe. Por isso que os relacionamentos não dão certo. Por isso. É por isso que nós vemos a violência aumentando nos nossos dias. É por isso que nós vemos as pessoas se distanciando umas das outras. Porque a não observância da lei do Senhor gera então no ser humano o quê? Um não relacionamento. É impossível se relacionar com alguém se não tiver um parâmetro moral de lei. Como alguém conseguiria trabalhar numa empresa que não tem regras de horário e que cada um tivesse a sua função determinada? Seria um fuzuê danado, né? Todo mundo chega lá, 100 pessoas chegou na empresa, não está estabelecido as regras de cada um, e as regras da empresa, horário,
o que pode e o que não pode fazer. Imaginou? Cada um ia fazer o que quisesse. Não era assim? O tempo de Juízes era assim. O livro de Juízes termina. Por isso que o livro de Juízes é o livro do fracasso dos judeus. O livro de Juízes termina. Naqueles dias, cada um fazia o que queria. Porque eles não cumpriam, não olhavam mais, desprezavam a lei do Senhor. Por causa do não cumprimento da lei do Senhor, o povo de Deus foi levado a pecados gravíssimos na sua história. E então Deus estabelece essa relação, como deve ser essa relação, tanto com Ele quanto com os seres humanos. Os 10 mandamentos, meus irmãos, refletem os valores fundamentais da comunidade israelita, onde tem ênfases importantes, pelo menos 3: a santidade, o respeito mútuo e a justiça. Os 10 mandamentos vêm para estabelecer dentro da comunidade israelita os valores fundamentais que eles precisavam ter para que aquela sociedade, aquela comunidade, então pudesse se manter de pé. Santidade, justiça e respeito mútuo um pelo outro. Os 10 mandamentos servem também como um padrão moral universal para todas as pessoas. E destaca-se aqui a importância da justiça, da integridade e do amor ao próximo. Então os 10 mandamentos eles podem ser usados para toda a humanidade, porque eles estabelecem justiça. Qual é a justiça? Respeito ao próximo. Eles estabelecem integridade, estabelecem o amor ao próximo. E os 10 mandamentos, meus irmãos, serviram como referência para muitas nações, para se estabelecer leis em muitas nações. Aqui nós temos algumas implicações práticas também que nós podemos observar. Os 10 mandamentos, eles continuam sendo relevantes nos dias de hoje, nos nossos dias. Por quê? Porque eles estabelecem de forma muito clara e objetiva uma orientação moral para uma vida diária. Então, se eu quero viver uma vida correta com os homens e com Deus, eu olho para os 10 mandamentos porque eles me oferecem uma orientação moral e uma orientação moral que eu possa praticar todos os dias da minha vida. Os 10 mandamentos, eles são relevantes, eles são importantes, porque eles nos ajudam e eles nos chamam, na verdade, a viver um relacionamento correto com Deus e com os outros. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, está muito claro como eu devo viver um relacionamento com Deus correto, como eu devo viver um relacionamento com o próximo de forma correta. E a observância da lei de Deus promove então uma harmonia e um bem-estar entre as nossas comunidades, entre cada um de nós. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, então nós podemos nos relacionar melhor um com o outro, porque a ausência da cobiça vai fazer com que eu respeite meu irmão. A ausência de um coração adúltero, homicida e ladrão vai fazer com que eu respeite mais o meu irmão e eu ame mais o meu irmão. Os mandamentos, os 10 mandamentos, eles também nos lembram da nossa necessidade de graça e de perdão. Porque se Deus é um Deus santo que exige uma adoração exclusiva a Ele, Ele de fato é e de fato merece, então os 10 mandamentos nos lembram que nós precisamos de perdão, do perdão de Deus, para nos aproximar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus. Finalizando, por que de fato Deus deixou os 10 mandamentos? Qual era a finalidade de Deus de fato? Para que os 10 mandamentos não fossem aplicados somente para aquele povo que está diante do Sinai, mas para que os 10 mandamentos fizessem parte da história da vida de Israel como nação, para que fizesse parte da história do povo de Deus ao longo de todas as décadas. Qual foi a intenção de Deus? O porquê que Deus deixou isso? Deus nos deu os 10 mandamentos, meus irmãos, para que pudéssemos ver um problema profundo, mas um problema profundo dentro de nós. E esse problema que os 10 mandamentos nos apresentam se chama pecado. Pecado. Se vocês observaram os 10 mandamentos, todos eles apontam para o nosso pecado. Quais pecados?
de não honrar a Deus como Deus deve ser honrado, e de não amar o próximo como o próximo deve ser amado. Como nós não amamos a Deus? Não adorando Ele de forma exclusiva, colocando outros no seu altar, não honrando o seu nome, e não guardando o dia que deve ser de adoração a Ele. Como nós não honramos o nosso próximo? Quando nós não respeitamos as autoridades, quando nós matamos, roubamos e adulteramos o nosso coração, quando nós não damos um bom testemunho, damos falso testemunho, e quando nós cobiçamos tudo aquilo que não é nosso. Então, os 10 mandamentos nos faz lembrar de que nós temos um problema gravíssimo dentro de nós, chamado pecado. O pecado significa errar o alvo, a sua tradução mais rasa, né, podemos assim dizer, por o seu significado mais raso, melhor dizendo, seria errar o alvo. Errar o alvo do quê? Do que o próprio Deus espera de nós e de como nós tratamos os outros. Quando eu não trato o próximo como ele deve ser tratado, eu fiz o quê? Errei o alvo, pecado. Quando eu não trato Deus da forma que ele deve ser tratado, errei o alvo, pequei contra Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que a raça humana se corrompeu de uma maneira profunda. Eu quero que você leia comigo, por gentileza, Salmos 14. Olha o que a palavra de Deus diz. Ela diz que nós, a raça humana, nos corrompemos de uma forma total, tá? De uma forma radical, de uma forma medonha. Diz a palavra de Deus em Salmos 14, versículos 2 e 3, olha o que diz. Salmos 14, 2 e 3. Falam com falsidade uns aos outros. Salmo 14, 14, 1 ou 2, 2 e 3. Diz assim então a palavra: do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então olha só, a palavra de Deus diz que o Senhor dos céus olha para a terra e vê que todos se extraviaram. Não há um que faça o bem, não há um sequer. Toda a raça humana se perdeu no pecado. A Bíblia diz que as nossas boas atitudes, lembra aquela balança, né, das boas atitudes e a lei de Deus? A Bíblia diz que as nossas boas atitudes são imundícias, são trapos de imundícias. Por favor, leia comigo Isaías, capítulo 64. Isaías 64, nós leremos o verso 6, olha o que diz a palavra do Senhor, essa dura palavra, mas que é uma verdade absoluta. Diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara. Há um problema profundo que precisa ser tratado, que é o pecado, e a lei de Deus aponta para os nossos pecados de fato. Romanos capítulo 3, versículo 20, nos aponta isso de forma muito clara e muito objetiva, ao replicar aquilo que o próprio salmista disse no texto que nós lemos. Mas olha o que diz Romanos capítulo 3, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então veja, ninguém será justificado pela lei, porque a lei não pode justificar ninguém. A lei aponta para o pecado, e o pecado, uma vez visto, notado, ele precisa ser o quê? Tratado. Ele precisa ser o quê? Nós precisamos do quê? Precisamos ser justificados. Isso, nós não conseguiremos isso com as nossas próprias forças. A obediência aos mandamentos, meus irmãos, não é uma condição para que nós vivamos diante de Deus e agrademos Ele, mas é uma consequência de uma vida de fé que se coloca diante de Deus em favor do próximo. Se nós não conseguirmos cumprir a lei, e a lei ela não tem um caráter absolutório, podemos assim dizer, de absolver a pessoa que pecou, mas ela tem caráter punitivo.
Os que infringem a lei são punidos. E então, quando nós olhamos para a lei e vemos que nós somos pecadores contra Deus e contra os seres humanos, o que nós fazemos? Nós precisamos lembrar daquele que cumpriu a lei, daquele que realmente foi capaz de cumprir cada item da lei. E para que nós, que não conseguimos cumprir a lei, pudéssemos ser justificados, então ele cumpriu a lei, e como agrado a Deus, ele simplesmente cumpre os requisitos para que eu e você pudéssemos ser perdoados das nossas faltas. 1 Coríntios, esse texto é lindo, eu quero que os irmãos leiam por gentileza, juntamente comigo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25, Paulo aqui realmente mostra que nós precisamos ter os nossos pecados perdoados, purificados, e somente por meio de Cristo isso é possível. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 18, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Meus irmãos, Jesus, ao cumprir a lei, ele torna-se a oferta exigida pelos nossos pecados diante de Deus. A lei determina ao infrator o quê? A morte. A morte, esta é a exigência da lei. A morte é a pena, é a sentença decretada para quem não cumpre a lei e as exigências contidas nela. Jesus cumpre todos os requisitos, todos os critérios da lei e tudo aquilo que todas as exigências que a lei continha. Jesus, ao cumprir todas, ele então nos faz justificados diante de Deus, nos torna justificados diante de Deus. Jesus as cumpre, e todos nós, todos aqueles que creem em sua obra, são salvos, purificados, justificados. Jesus cumpre toda a lei quando derrama o seu sangue na cruz do Calvário. E por isso nós não estamos mais sob o poder da lei, sobre o domínio da lei, mas agora estamos debaixo da graça bendita de Jesus. Por isso, irmãos, a observância dos 10 mandamentos é fundamental, sempre com a consciência de que eu e você não seremos salvos pela observância, pelo cumprimento de cada item da lei, mas nós cumprimos essa lei, a lei que está escrita, por amor a Deus Pai, cientes de que o que era necessário para que eu e você fôssemos perdoados das infrações que nós cometemos ao não cumprir os requisitos da lei, foi cumprido por Cristo Jesus naquela cruz, e por isso nós fomos salvos, para a glória de Deus Pai.